Olá, salve a todos, salve a todas. É uma honra estar participando dessa quinta mostra de saberes populares. Irei compartilhar com vocês nesta tarde um pouco da experiência adquirida em mais de 30 anos de prática de capoeira Angola e de vivência junto à comunidade terreiro Ileaxé e Iemanjá Omiolodô. Lugares que me estruturaram, que me constituíram enquanto um ser humano, um ser afrodescendente num Brasil excludente, racista e classista. O tema da minha fala é a resistência a partir da capoeira. Capoeira, a cultura popular, enquanto um instrumento de resistência. Para isso, é necessário que façamos uma reflexão sobre se ela resiste, ela está resistindo ao que e a quem. Quais são as insistências, quais são os processos de dominação que são secularmente estabelecidos em nosso país, aos povos africanos que para cá foram trazidos e aos povos originários, os povos pindorâmicos. E que tipo de resistência a cultura popular, em especial a capoeira, pode proporcionar para que possa ser atualizado também essa luta, esses saberes, esses fazeres, porque os processos também de dominação e os processos de opressão, eles se modificaram, mas continuam presentes no nosso dia a dia. Então vamos lá, a capoeira e o discurso da resistência. Bom, se há um discurso, se há uma crença de que a capoeira e as culturas populares em geral servem como instrumento de resistência, precisamos entender também a que e ao que elas estão resistindo. Qual é a insistência que está estabelecida na nossa sociedade, que é importante que haja essa resistência. E também para que nós possamos sair daqui entendidos, compreendidas de que é mais do que um discurso. É uma prática, é uma filosofia, é um modo de ser, é um modo comportamental que diferencia pessoas que fazem parte das culturas populares como agente de transformação. Para isso, vamos fazer uma volta, vamos chegar lá no século XV, 1450 em diante, 1500, momento das grandes navegações da atualidade, essas que são divulgadas nos livros escolares, porque nós sabemos que houve grandes navegações em tempos mais antigos de vários povos, mas parece, e aí já é uma opressão, já é uma idealização de que as grandes navegações só foram as portuguesas e as espanholas. Mas nesse momento serve como recorte porque nós precisamos entendê-las e saber que a partir desse processo chamado de modernidade é que começa a internalização, a imposição de um modo de ser, de viver, de interpretar o mundo. E é esse modo de ser, essa imposição que nós procuramos hoje nas culturas populares, na capoeira especificamente, resistir. Vejamos, em 1450, 1400 em diante, metade do século XV, os portugueses e os espanhóis começam a sair da Europa e chegar em outras terras, continente africano e continente americano. E nós sabemos o estrago que os espanhóis fizeram em toda a América do Sul. E nós sabemos também os estragos que os portugueses fizeram aqui no nosso país e que também fizeram em outros lugares do continente africano. Esse modelo, que é conhecido também como colonização, ele era alicerçado em valores cristãos que eram também legitimados e motivados no que chamavam também de a guerra justa. Havia uma lei, tanto em Portugal quanto na Espanha, que era dominado por países eminentemente católicos, que todos os outros lugares, todos os outros povos, todos os grupos culturais que não fossem cristãos poderiam ser dominados, subordinados, numa forma também de levar a palavra de Deus. E é nesse momento que entra também esse ditado popular entre a cruz e a espada. Um movimento que já tinha começado lá nas cruzadas em séculos anteriores, mas que se expande para a região do continente africano e no continente americano também e uma parte da Ásia. Esse processo de colonização, ele vinha não só dominar o território, mas dominar também a mente do colonizado. Dominar a mente da pessoa que estava sendo oprimida naquele momento, baseada em valores considerados na época cristãos, que diziam que o fato de elas não terem alma, não terem encontrado Cristo, elas deveriam então ser subordinadas inclusive ao cativeiro. Importante lembrar aqui, senhoras e senhores, que o processo de escravidão é um processo milenar.
muito antes da chegada dos portugueses, espanhóis nos continentes que eu falei aqui, já havia escravidão em Roma, na Grécia, havia escravidão no próprio continente africano, havia escravidão em praticamente todas as sociedades já organizadas do planeta. No entanto, essa escravidão era diferente desse processo da modernidade. A escravidão mais antiga, ela podia ser por dívidas, ela podia ser como espólio de guerras, onde um grupo que foi vencido acaba sendo internalizado naquela sociedade como uma pessoa escravizada, mas que posteriormente poderia alcançar a cidadania naquele ambiente. No entanto, a partir de encíclicas papais que estipulavam que as pessoas do continente africano e do continente americano eram selvagens, pessoas que estariam estagiando entre a humanidade e a bestialidade, e que os portugueses, os cristãos no geral, poderiam educar essas pessoas, assim como o pai educa um filho, através dos castigos corporais, e poderia também usar desse corpo como uma forma de tirar a selvageria para impor um espírito iluminado dentro dessas pessoas. Então esse processo aqui também, mais tarde vai ser chamado como iluminismo, já começa com essa modernidade, e aí eles fazem isso através da violência, através da dominação física, através da dominação intelectual e da dominação espiritual, que vai acarretar, vai produzir um sistema de desumanização e de coisificação. Tanto que os negros, no período da escravidão, eram deixados como peças, eram deixados no inventário, nas heranças, e um pai deixava para seus descendentes. Inclusive tem vários documentos que estipulam: deixo tantas peças da Guiné para o meu filho, tantas peças de Angola para minha filha. Ou seja, seres humanos que tinham uma estrutura, tinham uma filosofia, tinham uma cultura, são desumanizados e coisificados no Novo Mundo. Esse pensamento vigente no século XV, de que a Europa era o centro do mundo civilizado, era a matriz de tudo que era civilizado no mundo, dá origem ao que nós entendemos hoje como eurocentrismo. Pesquisas realizadas posteriormente identificam que não dá para explicar tudo isso só como eurocentrismo. Tem vários pesquisadores, e eu me identifico também com o que nós chamamos de eurocristianocentrismo, porque nós sabemos também que a própria Europa teve culturas que foram sufocadas, culturas populares que foram sufocadas pela igreja. Então esse processo de eurocristianocentrismo é que vai sendo levado para os continentes da Ásia, das Américas, para a Ásia e para a África também, e para a Oceania. Então assim eles vão espalhando para o mundo todo esse pensamento, essa forma de interpretar o mundo e essa forma de dominação, que é o que nós também, repito, chamamos de colonização. Muito bem, esse tripé da dominação era a dominação do território, ocupavam o território, dominavam o corpo da pessoa, através de aprisionamentos, através de castigos, e dominavam o espírito, a alma, a partir de uma imposição religiosa, onde acrescentavam que estariam levando a salvação e dizendo que tudo aquilo que constituía a sua subjetividade desses povos, e no caso aqui estamos falando de povos africanos, porque uma das bases da capoeira é a África, não eram boas, eram maléficas, que é pior do que não ser boas, eram maléficas, eram ruins, e que deveriam ser sufocadas, esquecidas e abandonadas. Então havia uma dominação territorial, uma dominação física, e havia também uma dominação mental e espiritual. E sim, e o mental e o emocional se estabelece a partir também de dizer que todos os saberes e os fazeres daqueles povos não tinham valor, ou era de menor grandeza. Então está aí o que muitas intelectuais, Sueli Carneiro fala mais qualidade, é chamado epistemicídio, a morte, o assassinato do conhecimento dos saberes africanos. Entendido que esse processo de expansão europeia, vamos pensar agora, e que também chega em África, vamos pensar agora em Brasil. O Brasil faz parte de um triângulo comercial que estabelecia Portugal, alguns países do continente africano, principalmente a região do Congo, do grande reino do Congo. A gente fala de países aqui, mas não era muito entendido como nações, como países, mas estamos falando de localidades, território do grande reino do Congo e o que era também chamado de Brasil. Então esse triângulo comercial ele foi fundamental e enriqueceu muitas pessoas, principalmente a partir do tráfico negreiro. O Brasil importou
homens e mulheres que eram livres no continente africano por mais de 300 anos. E a grande maioria dessas pessoas eram das comunidades bantus, regiões bantus, que fica na região metade sul do continente. Territórios chamados hoje como Congo, Gabão, Camarões, África do Sul, Moçambique, Angola, são todos territórios, faziam parte do grande reino do Congo. E durante mais de 300 anos foram trazidos essas pessoas para o Brasil e trouxeram suas culturas. O Brasil é o país do mundo onde tem maior contingente de pessoas africanas ou descendentes de africanas. E no continente africano, somente a Nigéria tem um número maior de pessoas africanas do que o Brasil. Ou seja, o Brasil é um país negro, historicamente, o Brasil é um país negro, historicamente, socialmente e também emocionalmente. As contribuições dos povos africanos no Brasil são diversas, desde no campo da língua, onde palavras como mochila, dengo, cafuné, mocotó fazem parte do que a Lélia Gonzalez chamava do português, por isso que o nosso português não é igual ao português de Angola, e deixaram também um legado muito grande nas formas de se relacionar. O Brasil é um país afetuoso basicamente pela contribuição dos povos africanos que foram trazidos para cá. Inclusive, isso foi muito utilizado no trato com as crianças, porque nós sabemos que a relação das famílias portuguesas, historicamente, não tinham essa mesma relação de afeto que as famílias africanas. E isso também tem um sentido porque os povos africanos, a comunidade é a base de tudo. E também um legado na cultura. Jongo, maracatu, congada, o carnaval, o samba, são tudo reminiscências culturais bantus. E a capoeira, é lógico, né? Tanto que nós temos uma derivação da capoeira, que é a capoeira Angola. É uma prática de matriz africana banto. E são essas culturas que constituem a própria cultura brasileira. Basta nós percebermos que quando uma pessoa sai do nosso país, quando vai para outros lugares, seja na Europa, África, Ásia, Oceania, quando se fala em cultura brasileira, se fala sempre em cultura de matriz africana. E a cultura é super importante porque a cultura é que nos torna seres humanos, né? A cultura é que nos faz ser gente. Somos seres culturais e somos seres relacionais. E quando os negros foram trazidos para o Brasil à força, sobreviveram os navios negreiros, a única bagagem que foi trazida foi a sua bagagem cultural, a sua herança, as suas informações da sua cultura, do seu modo de ser e de viver. E aqui foram reconstituídas, foram preservadas nos espaços como quilombos, pequenos agrupamentos culturais, mesmo dentro da senzala. E a capoeira é uma dessas manifestações que se constitui de descendência africana e que preserva um jeito de ser, um jeito de interpretar o mundo africano. E esse jeito de ser se torna a resistência àquela dominação intelectual, mental, espiritual, física e territorial. E aqui nós começamos a entender ao que nós estamos resistindo. Estamos resistindo a um processo de opressão, de esvaziamento, como diz Steve Biko, da nossa humanidade, um processo de coisificação. E aí quando nós praticamos a nossa cultura, quando nós estamos em coletivo e resgatamos nossos fazeres, nossos saberes culturais, nós resgatamos a nossa humanidade. Nós dizemos não ao processo de coisificação estabelecido secularmente e na atualidade nós dizemos não ao processo que nos transforma em mero consumidores, cada vez mais individualistas, cada vez mais solitários e também pagando o preço com todas as neuroses e as doenças da modernidade. A cultura se torna um espaço de humanidade e de acolhimento e preserva valores de matriz africana, que eu vou estar listando com vocês agora e que são as bases da nossa resistência identitária e nossa resistência social e uma proposta de uma nova forma de viver em coletividade. Um dos grandes artifícios dessa dominação, dessa colonização, foi a construção do racismo, a racialização que até então não existia. Já falei aqui, os processos de escravidão que acontecia secularmente, milenarmente, não eram baseados na raça. Podia até haver divergências étnicas, mas isso não era preponderante. Mas a partir do século XV, a raça começa a ser considerada primeiro. E aí a Europa se colocando como centro,
Tudo aquilo que não era branco era considerado selvagem e passível de dominação, de invasão e de todos os tipos de horrores imagináveis. E esse processo de dominação, de a partir da raça, gera 3 outras situações, que é o racismo, gera o preconceito e a discriminação. Preconceito é um conceito antecipado onde eu vejo algo que eu não conheço e já julgo, seja por bem ou por mal, mas nesse caso estamos trabalhando na perspectiva negativa, ou seja, tudo aquilo que eu vejo que não era parecido com o europeu, não era branco, eu entendo já como algo a ser passível de dominação, de ser invadido, de ser inclusive exterminado. Isso é o preconceito estabelecido. A discriminação é fazer exatamente isso. A partir desses marcadores de exclusão, eu discrimino e inclusive posso criar políticas separatistas, políticas desenvolvimentistas de menor grau para esses grupos. Então o preconceito gera uma discriminação e isso tudo é baseado no racismo, na raça, onde as pessoas que fazem parte de determinado grupo racial se consideram superiores a outras, só que aí tem um agravante de que elas têm o poder sobre as outras. Então o racismo está associado também a poder de inibir o desenvolvimento pleno de determinados grupos raciais. E aqui deixo bem evidente, escurecido, que não existe racismo reverso. Uma pessoa preta não tem como ser racista como uma pessoa branca, porque ela não tem poder de inibir o desenvolvimento desse grupo racial. Nós podemos ter preconceito racista, comportamento racistas, inclusive com a gente mesmo, porque isso é um dos efeitos da colonização. Fazer com que o oprimido não se reconheça como um ser humano e ao mesmo tempo que eu não me reconheço, quem eu vejo parecido comigo também não reconhecerei como tal. E agirei de uma forma também opressora com ele. Como dizia Paulo Freire, quando a educação é libertária, ela transforma simplesmente o oprimido no opressor. O sonho do oprimido se torna ser um opressor também, um repressor. É importante que nós possamos falar brevemente, bem breve, não vai ser nada aprofundado, sobre o conceito de cultura popular. Cultura popular ou cultura tradicional são culturas que têm a ver com o povo. Parece tranquilo, parece óbvio, mas nem sempre. Porque todo mundo é o povo, beleza. Mas nessa compreensão é a cultura feita pelas classes populares, classes que estão abaixo, pelas classes subordinadas por uma elite, por uma burguesia. Porque uma das distinções da burguesia sempre foi chamar suas culturas como culturas burguesas. Essa cultura não é da prole, não é do povão, essa é a cultura burguesa. Então as culturas populares são culturas que são desenvolvidas no seio das classes menos favorecidas, que tem a ver com o seu território, que tem a ver com as suas histórias e que também constrói a identidade daquela comunidade. A capoeira, apesar de ela ter seu desenvolvimento, ter um início, um desenvolvimento no Brasil em comunidades africanas, no Brasil, em virtude da desterritorialização, ela se constitui em vários grupos diferenciados. Então o território é os coletivos de pessoas negras escravizadas que usavam ela como libertação. Mas posteriormente o território passou a ser o seu corpo. Então o território de quem é capoeirista é o seu corpo. Hoje nós temos territórios, grupos de capoeira vinculados a comunidades periféricas, suburbanas, comunidades que estão em situação de carência, ok? Mas historicamente o território do capoeirista é essa comunidade, é o seu corpo. E outras comunidades, outras culturas têm territórios nas suas bases. Por exemplo, havia um movimento de alguns grupos que pesquisam maracatu de querer construir uma nação de maracatu em Florianópolis. E aí isso não pôde acontecer porque o maracatu ele tem uma tradição com a comunidade onde foi criado. Um mestre de maracatu ele faz parte daquela comunidade. Na capoeira é um pouco diferenciada, repito, porque o território é o nosso corpo. E os valores que a capoeira preserva e outras culturas de base comunitária, popular preservam também e que servem como resistência, são os princípios que nós chamamos também de valores afro-brasileiros. Valores afro-brasileiros preservados nessas manifestações. Ou seja, oralidade, comunitarismo, cooperativismo, respeito aos mais velhos, o corpo como um instrumento de manifestação e não de repressão, manifestação dos saberes, dos fazeres, a corporeidade, a musicalidade como um instrumento não só de entretenimento, mas de conexão ancestral, e aqui a ancestralidade é um outro valor que está estabelecido,
o entendimento de que todas as pessoas possuem uma força de realização, uma força de potência, que para algumas culturas iorubás chamam de axé, e outras culturas bantus chamam de untu, a força que faz a nossa existência. Esses princípios todos são preservados na cultura da capoeira e são potencializados. E principalmente a manutenção de que não existe indivíduo fora da comunidade. As culturas de base popular, as culturas de base matriz africana entendem que o ser, ele só existe, a existência só existe dentro do coletivo. E isso é uma resistência a esse princípio que nos individualiza cada vez mais, que cria o individualismo. A individualidade é importante, mas o individualismo é essa compreensão de que o importa é eu estar bem. É o empreendedorismo, é a ideia de que se eu estou bem não interessa ao coletivo. Então, quando nós falamos de resistência, a partir da capoeira é entender que nós não só somos seres que jogam capoeira, que fizemos malabarismos, que fizemos acrobacias, que atacamos, nos defendemos, mas sim que preservamos, a partir do nosso corpo, a partir dos nossos saberes e fazeres, um princípio de existência, um princípio relacional que tem a base em África. E esse princípio é a resistência da base da cultura popular às insistências que continuam nos oprimindo, as insistências que nos discriminam enquanto um ser humano preto, enquanto mulher, enquanto uma pessoa que tem uma orientação sexual ou afetiva diferenciada do que está normalizado, ou seja, uma cultura que respeita e acolhe a diversidade. Nós, praticantes de culturas populares, especialmente da capoeira, nós não temos medo do diferente, nós temos medo daquilo que é igual, daquilo que não soma, porque já está estabelecido. Aquilo que é diferente, tanto que a xenofobia não dialoga conosco. Tudo aquilo que é diferente vem somar. O nosso coletivo, quanto mais diverso, mais poderoso, mais potente ele é. E isso serve principalmente em momentos de intolerância religiosa, intolerância afetiva, intolerância racial, intolerância com os imigrantes, num país que está beirando ao fascismo, ou seja, ao pensamento único, a uma verdade única, e a gente sabe que não existe uma verdade única. E sempre quando teve uma verdade única, sempre foi imposta a partir da morte, do massacre, do extermínio, do genocídio de vários povos que pensavam diferente. Ser capoeirista é resgatar essa compreensão de que nós vivemos num mundo múltiplo, diverso, poliverso, e que todos os valores, todas as vidas merecem ser preservadas, desde que elas também não atentem contra a nossa vida. Elas podem atentar contra o nosso estilo de vida e nós vamos resistir, mas nós vamos respeitar, porque a diversidade faz parte da nossa base de entendimento de vida. E assim é na roda de capoeira. Então, como isso também é conseguido alcançar essa informação, alcançar essa consciência? Porque quando nós passamos a jogar a capoeira, nós começamos a conhecer a história da capoeira no Brasil, e quando a gente conhece a história da capoeira no Brasil, a gente conhece a história do povo africano no Brasil. E para conhecer a história do povo africano no Brasil, nós temos que dar um passo mais atrás e conhecer a história do povo africano e de como se deu esse translado dos africanos para o Brasil. E nós vamos entender o racismo, vamos entender a escravidão, vamos entender o colonialismo. E vamos entender que, apesar de no Brasil não ser mais uma colônia, mas o pensamento europeu continua internalizado nas nossas mentes, no nosso corpo, nas nossas relações. A ditadura do patriarcado, a ditadura racial, a ditadura do pensamento eurocentrado, eurocristão, continua internalizado na gente, e a cultura da capoeira e outras culturas poderão ser instrumentos de libertação. Essa é a minha contribuição para esse bate-papo, pensar como os saberes populares podem estar deixando o tabu nu. Esse tabu de dizer que as coisas são de uma só maneira, e nós devemos dizer, não, elas podem ser de maneiras diferentes e complementares. Com isso eu encerro a minha fala, agradecendo a atenção de todos e de todas, deixo aqui o meu contato para que nós possamos continuar esse bate-papo, essa papoeira em outros ambientes. Abraço a todos e a todas, mais uma vez obrigado pelo convite e obrigado pela atenção de vocês.